Bom dia! Hoje é sexta-feira, 25 de agosto e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos debater temas importantes relacionados ao Porto de Santos e ao setor portuário. Para a agenda do Porto de hoje, eu recebo o deputado estadual Paulo Correia Júnior. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. Bom dia a você, todos os telespectadores e também ao meu amigo Fabrício, que aqui está. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso ter na nossa bancada um representante estadual e que vai falar sobre as iniciativas e ações que estão sendo tomadas para o benefício da nossa maior joia, que é o nosso Porto de Santos. Tenho também aqui comigo o consultor portuário Fabrício Pierdomênico. Fabrício, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Paulo, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia ao telespectador. Esperamos fazer um bom programa. Assim seja. E você que está em casa pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. E a gente começa o programa de hoje falando da operação que deu início ao processo de destruição dos 115 cilindros com gases tóxicos que ficaram esquecidos no Cais Santista por 20 anos. Para transportar os produtos com segurança, foi montada uma operação para lá de especial. O canal do Porto ficou fechado por 3 horas. O material seguiu de uma balsa para uma área a 90 quilômetros da costa, onde vai ser definitivamente destruído. A repórter Jéssica Santos tem as informações. A viagem até o ponto exato da destruição deve levar 4 dias, isso em função da velocidade da balsa. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a promotora do GAEMA, Almáquia Acerbi. Promotora, como que vai ser esse processo de destruição? São 4 sistemas de processo de destruição. É bom deixar claro que nada será lançado em alto mar. De uma forma muito resumida e não muito técnica, foi construído um reator, onde vai o cilindro com silano, que ele é destruído dentro desse reator. Tem um processo de... A fosfina, ela vai para um sistema de queima. É uma queima numa temperatura de mais de 800 graus, que permite fazer uma queima controlada. De uma maneira resumida, a gente pode dizer que tem o silano, que vai para um reator. Ele foi construído um reator para fazer a destruição do cilindro que tem o silano. Tem um processo de queima da fosfina, que é uma queima de uma temperatura muito, muito alta, que não permite uma poluição atmosférica. São todos monitorados, é feito um por um, e não existe nada de jogar o cilindro no mar. E a sucata do cilindro, ele volta para a terra, e como os resíduos, tudo que sobrar dessa operação, que é o resíduo, vai ter a destinação adequada, num aterro próprio, um aterro industrial. O GAEMA continua acompanhando todo esse processo? Sim, claro, até o final. A gente vai receber os relatórios, é tudo monitorado. O IBAMA, que é o órgão ambiental, também tem uma equipe que vai acompanhar de perto, e todos os relatórios serão encaminhados para mim. E vamos até o final estudando e torcendo para que realmente corra tudo bem, e tenho certeza, estou segura que vai correr. Muito obrigada pelas informações. Jéssica Santos, para Santa Cecília TV. Obrigada, Jéssica. Todos nós esperamos que corra realmente tudo bem, porque afinal é uma carga perigosa, aliás, perigosíssima, e que estava simplesmente esquecida há 20 anos, foi descoberta há 2 e definitivamente, finalmente agora vai ser destruída. Fabrício, a destruição em alto mar foi uma alternativa, uma decisão, uma solução bastante polêmica, gerou muita discussão. Na opinião de vocês, foi acertada? Foi de fato a melhor saída? Olha, eu não sou especialista nessa área. Eu acredito que quando foi proposta essa saída, a área ambiental, as instituições ambientais, tanto IBAMA como a CETESB, elas provavelmente indicaram ser essa a melhor alternativa, a mais segura.
A gente comentava que aqui na Baixada Santista, tanto a promotoria, a CETESB tem uma história de luta Sim. com relação à preservação do meio ambiente, desde a época de Cubatão, eles são muito atuantes, desde a né? década de 80, quando foi diagnosticado o grande problema do polo industrial de Cubatão. Então, há uma história. Então, eu acredito que nessa tradição e nessa história técnica de que a saída proposta é a mais correta. Deputado, o senhor concorda? Da mesma forma, eu também não sou técnico e nem especialista no assunto, mas eu vejo com louvor, parabenizo até... Afinal, acabou com o problema. Acabou com o problema, principalmente o fator principal é que iria ser, a princípio estavam falando de fazer isso no Guarujá, na cidade aqui ao lado da nossa de Santos, a nossa querida Guarujá, e parabenizar também ali toda a movimentação que teve dos representantes da população para que isso não fosse feito aqui no Guarujá. Creio na competência que tem a promotoria, tanto o IBAMA como o CETESB, e pelo que eu tenho visto nas notícias, essa balsa que deve durar 4 dias de viagem, ou seja, 4 dias de viagem numa balsa é um lugar extenso. E pelo que eu me informei, hoje ainda teve uma matéria sobre isso, que o risco é mínimo de dano ambiental. Então, eu, a princípio, parabenizo. Eu vejo que demorou um pouco, né, porque Sim. 2 anos, mas chegando a uma conclusão, eu vejo que essa foi a melhor saída por quem a gente conhece, quem está na nossa região, pela capacidade técnica e a preocupação com a nossa Baixada Santista. Eu fico feliz com essa decisão que foi tomada. Vale lembrar que, vale ressaltar o que disse a promotora do GAEMA, que os cilindros, cada um vai ser destruído de uma maneira, através de um processo. Não é simplesmente chegar a 90 quilômetros da costa, pegar os cilindros e depositar no mar. Não é esse o processo que vai ser feito. Farão testes, né? Exatamente. E pelo que está bastante claro, e aí as palavras da promotora só esclareceram ainda isso mais, não será jogado em um cilindro no mar, como alguns imaginavam, que você quer chegar lá, jogar no mar e acabou. E virar as costas e embora. Não é isso. Não é destinação, é destruição. Há uma clara diferença entre os dois conceitos. Né? Então, o que vai ser feito num lugar a ermo, quer dizer, a 90 quilômetros, 1 a 1, 4 procedimentos diferentes. Então, não vejo, eu acho que do ponto de vista técnico, há um amparo, há um acompanhamento e aquele que é o representante da sociedade, que é o Ministério Público, está acompanhando. Sim. Então, há uma garantia, aprovou, né? Garantia de que a sociedade está preservada, de que a metodologia está correta. Volto a insistir, nós temos bons técnicos, tanto no IBAMA e na CETESB, e eu quero acreditar na tradição e na competência de que o que foi proposto é o melhor para todos nós, para a sociedade, que não haverá risco e nem dano para o meio ambiente. Essa carga, como a gente já vem dizendo, e eu já disse isso no começo do programa, ela estava esquecida há 20 anos. Há como identificar o dono desses produtos e responsabilizá-lo de alguma forma, ou isso é perdido? Olha, identificar, eu tenho quase que certeza que é possível. Basta ver quando foi, quem trouxe, quem importou. E isso tudo, a Codesp tem esses dados? Não só a Codesp, a Receita também. Porque isso foi uma importação, isso é comércio exterior. As coisas não entram no Brasil sem documentação. Assim a gente espera. Isso não é contrabando. Então, nesse caso, eu acredito que tenha sido, sim, uma operação, toda ela, do ponto de vista alfandegário e de armazenamento, toda ela acompanhada com documentação. Então, não é difícil achar quem é o responsável. Agora, não é raro, e aí as pessoas podem perceber que, de vez em quando, a Receita faz leilões. Sim. Não é raro você ter empresas que importam e não vão buscar essa mercadoria. Isso vai para leilão. Isso entra em perdimento. Quando isso acontece, essas mercadorias precisam ser armazenadas. Provavelmente o que aconteceu é que o armazém 10 deveria ser o armazém há 20, 22, 25 anos atrás, o armazém para perdimento. Tudo que fosse importado, o importador não fosse buscar e aquilo ficasse em perdimento, você colocava, a Receita determinava que aquilo fosse colocado em um armazém alfandegado, com vigia, com toda a segurança. Deve ter sido esse o caso. Deve ter sido importado e esquecido ou não retirado pelo importador. E sequer a Codesp deve ter entendido ou deve ter percebido, né, ao colocar lá junto, e aí a Receita Federal tem um envolvimento nisso junto com a Codesp, de que tinha uma bomba relógio. Uma bomba relógio. Uma bomba relógio que ficou
dentro do nosso Cais Santista por 20 anos. Falando um pouquinho sobre a situação de alguns armazéns, nós temos lá dentro do Cais Santista alguns armazéns que são abandonados, que estão em situações precárias, e eu acho que o cidadão que está do outro lado nos assistindo fica se perguntando qual é o risco de daqui a algum tempo uma nova carga não ser encontrada, né? E aí a gente entra na questão da fiscalização desses terminais. Como é possível a gente ter uma fiscalização efetiva para que a gente não tenha de novo uma surpresa não grata como essa aí dessas cargas? Nós temos, eu presidi na semana passada, ou seja, nessa semana, na terça-feira, uma reunião ordinária da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municípios. Nesta comissão eu fiz um requerimento que foi aprovado pelos colegas, solicitando a visita dos secretários de Meio Ambiente dos 9 municípios, solicitando o secretário do Meio Ambiente do Estado, o responsável pelo bombeiro, a Polícia Militar, convidamos os prefeitos, o presidente do Condesb, e faremos um grande debate sobre todos esses assuntos que foram colocados aqui e mencionados. Vai ser na próxima terça-feira, Na próxima terça-feira. Vocês estão convidados também a participar e também os telespectadores podem participar ao vivo pelo site da Assembleia, que será transmitido. Fiz também um convite à Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa para que possamos fazer esta reunião extraordinária, então, para assuntos de meio ambiente, junto com a de regiões de assuntos metropolitanos. Então, teremos 2 comissões da Assembleia Legislativa tratando desses assuntos. E queremos ouvir sobre os armazéns, ouvir sobre os containers que caíram, o dano ambiental que gerou também bicicletas, televisores que estão sendo encontrados. Apenas 2 containers foram resgatados. Os demais estão ali, não tem uma informação. Ontem, inclusive, saiu uma informação de que parte da carga está sendo encontrada no litoral norte, a 400 quilômetros. Positivo. Então você vê o dano ambiental que isso gera. Fora a questão dos cilindros, que nós também queremos saber a procedência. Vamos pedir a investigação, vamos fiscalizar quem veio, vamos chamar todos os entes envolvidos para que a gente possa dar uma satisfação para a população. Nós somos limitados na questão estadual, na área portuária, porque a área portuária é uma área federal, então é um limite que impõe a nós, deputados estaduais, mas nada impede de nós entrarmos pela vertente do meio ambiente, a questão ambiental, que aí sim cabe ao Estado. Então, nós estaremos debatendo isso na Assembleia e queremos esclarecimento e, com certeza, eu particularmente não vou arredar o pé disso, porque é uma bandeira do meu partido, a sustentabilidade, e nós temos que preservar isso e cuidar com todo carinho. Então, a gente está bem dedicado para a próxima terça-feira ter os esclarecimentos e pedir mais informações. A partir de que horas, deputado? A partir das 15 horas será realizada ali no plenário de comissões da Assembleia Legislativa, onde eu estarei presidindo assuntos metropolitanos e o deputado Trípoli estará presidindo a de meio ambiente. Faremos essa reunião ordinária em conjunto, ouvindo todos os secretários de meio ambiente e os demais que foram nem convidados. Na verdade, nós decidimos por fazer convocação. Normalmente a Assembleia Legislativa e as comissões convidam as pessoas para participar. Mas visto a importância, a urgência, já faz o quê? Foi dia 11, né? Nós estamos no dia 24, então quase um mês que isso aconteceu. E nós resolvemos mobilizar a Assembleia, os deputados também ficaram incomodados com essa situação e todos nós queremos um esclarecimento. Fabrício, existe alguma maneira de se fiscalizar os armazéns para que novas cargas não surpreendam a população? Bom, vamos entender, são 2 debates importantes a respeito desses armazéns. O que nós estamos falando é do armazém 1 ao armazém 11. Tá? São os antigos armazéns, foram os primeiros armazéns, eles remontam a começo do século passado, né? Numa época em que o navio atracava, saía pelos braços dos trabalhadores para dentro do armazém, ou do armazém para dentro do navio, nos mesmos braços desses estivadores. A mecanização era muito baixa, né? Então eram armazéns com estilo inglês, tem toda uma cultura arquitetônica preservada ali. Qual é o grande debate que precisa ser feito? Qual é a destinação desses armazéns? Eles, para a área operacional, não servem. Portanto, carga e descarga para ali não serve. Principalmente do 1 ao 8. Tá? O calado é pequeno, a estrutura é pequena, a retaguarda é pequena. Então, ali serve para uma única coisa e desde 2006,
o plano diretor do Porto de Santos já indicou para a sociedade o que quer daquela área. 2006, portanto tem 11 anos. Tá? Revitalização. Então aquela área ela está destinada dentro do plano diretor do Porto de Santos para a revitalização, numa parceria com a Prefeitura, com o Estado e com o Governo Federal. Esses entes precisam sentar agora e decidir o que nós vamos fazer. Tá? A outra coisa é a fiscalização. É evidente que cabe à Codesp ir lá e verificar se não tem nenhum esqueleto guardado em algum armário que não foi encontrado ainda. Aliás, essas cargas foram descobertas por acaso por funcionários da Codesp, inclusive. Pois é, cabe à Codesp, tá? Porque é a única parte do porto que ainda não está sob o comando e a operação da iniciativa privada. Então ela ainda é pública. Portanto, cabe à Codesp fiscalizar. Mas eu tenho que aproveitar essas situações para discutir o futuro. Tá? Então, vamos lá. Há 11 anos, o poder público poderia estar já propondo uma solução. A Prefeitura de Santos já propôs, mas não foi adiante. O governo federal propôs e não foi adiante. O fato é que nós temos, do 1 ao 8, armazéns que estão caindo, armazéns abandonados, aos pedaços. Tem o problema da dengue, tem o problema de invasão, tem o problema de uma série de coisas que precisam ser rapidamente ter uma resposta. E ali já está a resposta. Quer dizer, olha o plano diretor do Porto, já fala, é uma área de revitalização. Não tem como operar lá, tem como revitalizar. E essa revitalização é fundamental para a cidade. É um presente para o cidadão poder incorporar isso ao cotidiano da sociedade. E não é só isso, é uma iniciativa extremamente importante para a gente aproximar aquilo que a gente batalha tanto, que é a relação porto-cidade. Perfeitamente. Né? Quando a gente tem um espaço revitalizado, onde a história é contada, onde o cidadão passa a conhecer essa história, ele passa a se sentir parte dela. É como em Rotterdam, né? A gente não precisa dizer mais nada. Ali tudo funciona, a cidade vive o porto, né? Aqui não, hoje a gente aqui tem parece um muro que separa a comunidade do Porto de Santos. Deputado, como é possível pressionar, através da figura do senhor na Assembleia, o governo estadual a voltar a sentar na mesa com o governo municipal e com representantes do governo federal para que a discussão da revitalização dessa área seja tirada do papel, até mesmo, de repente, lançando mão de uma parceria público-privada? Eu vou ser um pouco mais radical. Eu não vejo saída para o governo do estado estar sentando na mesa com o governo federal, porque sempre é um partido A ou partido B, existe a guerra partidária, todos dizem que não, vamos todos brigar pelo Porto, quando isso na verdade não existe. Eu acredito que nós temos que brigar e levantar a bandeira pela regionalização do Porto. Primeiro lugar, regionalização do Porto com responsabilidade. Sim. Porque o governo do estado não tem os recursos suficientes para o investimento que tem na área portuária, mas parece que foi esquecida a bandeira da regionalização do Porto. Nós não estamos vendo mais os políticos falar disso, parece que esse assunto morreu, e até mesmo o próprio governo do estado. Eu criei uma frente parlamentar em defesa da regionalização do Porto, já tentei audiência com o presidente da República, mas cada hora vai cair, não cai e tal, e a gente acaba não... As prioridades nunca são as que de fato deveriam ser, né? Positivo. Então, eu acredito que este problema do governo do estado sentar com o município e federal apenas quando tiver a visão metropolitana, uma pressão da nossa região em favor da regionalização do Porto e colocar nos próximos candidatos que vão disputar em 2018, que eles entendam a importância da regionalização para que a gente possa ter essa questão de porto-cidade, para que a gente possa ter voz ativa como deputado, governador, trazer a importância do Porto, porque hoje a gente vê assim, bom, o Porto não é problema meu, o Porto é questão federal. A gente vê que também no município lava as mãos. Vejo que falta um pouco mais desse espírito de regionalização, falar bastante em região metropolitana, sem discutir o Porto, é uma coisa absurda, porque o Porto é o coração de tudo aqui. O Porto pode ser turismo, gerador de emprego, renda. Né? Então, você não pode deixar... E ele não representa só para Santos, né? Ele representa para o país como um todo e para a região da Baixada Santista é um dos polos que mais gera emprego atualmente. Eu vejo que está esquecido a questão portuária nas discussões regionais. A gente busca o diálogo, busca voltar e colocar na bandeira
dos candidatos à presidência da República e defender a regionalização do Porto. Eu, particularmente, farei isso, se o partido tiver candidato à presidência da República, lançar e colocar no plano de governo a regionalização do Porto de Santos. É uma das bandeiras que eu defendo e que vou lutar para que seja inserida. Eu vou para um rápido intervalo, porque o pessoal já disse que eu estourei, mas na volta eu vou voltar com você, deputado, para saber se o partido não vai mesmo ter candidato à presidência. E nesta sexta-feira estamos debatendo assuntos que movimentam o setor portuário. Hoje comigo o deputado estadual Paulo Correia Júnior e o consultor portuário Fabrício Pierdomenico. Você que está em casa pode participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Como eu prometi, deputado, vou abrir um espacinho aqui na nossa agenda, porque eu não posso deixar de perguntar. Nós estamos próximos, aí ano que vem é um ano de eleições presidenciais, um ano de eleições que eu acredito, como jornalista e como cidadã, que vai haver um novo recorte dessas eleições. O partido vem com o candidato? Bolsonaro. O partido, o PEN, na verdade, convidou o deputado federal Jair Bolsonaro para que se filiasse ao PEN. Ele colocou algumas condições que o partido debateu por muito tempo e aceitou. Uma delas era a troca do nome, que hoje é Partido Ecológico Nacional, e o Jair Bolsonaro entende que o partido teria que chamar Patriota. Depois de muita discussão, o partido entendeu. O Jair Bolsonaro pegou a carta dele já do PSC de desfiliação, né, na verdade, porque ele tem um mandato, então poderia perder, e o partido concordou, disse que não iria tomar nenhuma medida, e hoje ele está sem partido, mas já percorrendo o Brasil com o Patriota, que será chamado nosso partido daqui 2-3 meses, o nome muda, e ele com certeza é um pré-candidato à presidência da República, tem as propostas dele. Muita gente me pergunta, Paulo, o que você acha? Eu acho que muita coisa ele tem razão, muita coisa ele está certo, algumas coisas eu discordo de algumas posições, eu sou um pouco mais moderado, não sou tão radical, mas tem muita coisa que ele está certo. Eu acho que o princípio, que é a obrigação de todos nós, que é o que o Bolsonaro vem pregando, é a honestidade, que é um dever e obrigação do ser humano, não é? E do homem público. Então, eu vejo que a questão da segurança é uma questão muito forte, que é debatida, e hoje você mal pode sair na rua, né? Sim. Você vê o que aconteceu com o vereador aqui na nossa Baixada. Nós vivemos um terrorismo velado e uma guerra civil há muitos anos. Então alguma coisa tem que ser feita drástica, e algumas coisas ele tem razão quando se coloca e tal. Então eu acho que é um personagem, né, interessante na disputa eleitoral, como havia dito. Estava falando da regionalização do Porto, esse foi um assunto que eu tratei na última vez que estivemos na cidade de Ribeirão Preto, tratei com o Bolsonaro, falando da importância do Porto de Santos, o que achava da regionalização, ele disse que iria estudar com mais propriedade isso, para debater e talvez colocar no plano de governo. Então, é sempre bom o partido ter candidato para disputar, colocar suas ideias, você acaba sendo vitrine, né, no Brasil inteiro, para o que a gente vem, para o que a gente quer. Eu, aqui como presidente estadual do partido, levarei com certeza a bandeira que for traçada e fincada no estado de São Paulo para que seja um espelho para o Brasil. Nós certamente teremos um 2018 de eleições bastante diferente, né? Bastante. A população está revoltada e com razão. Você liga a televisão, você só vê corrupção, desvio de dinheiro, lava-jato, isso. Então, a população está com nojo das questões políticas. E às vezes até você que não paga o pato, né? Você que tem um trabalho sério, e quem está no mandato é normal, faz parte do desgaste. Espelho, né? Mas graças a Deus a gente tem uma conduta séria, uma conduta com nome limpo, ficha limpa. Acho que essa é a primeira coisa que o cidadão e o eleitor olha, é ficha limpa, não está envolvido em nada. Graças a Deus a gente tem esta ficha limpa e pretende continuar mostrando o nosso trabalho para que seja aprovado pela população. Que a população, de um modo geral, também tenha aprendido uma grande lição e tenha entendido o valor do seu voto, qual é o valor que o teu voto tem, e vote com mais consciência no ano que vem. Vamos voltar agora para a nossa discussão central. A gente vai seguir falando das questões que movimentam o Porto. Aliás, o Porto de Santos e as cidades da Baixada Santista vão contar com um plano de situação de emergência. Um plano
que vai garantir que as administrações municipais sejam avisadas rapidamente sobre acidentes no complexo marítimo. A medida deve ser implantada em 20 dias. A decisão foi tomada depois da queda de 46 contêineres no mar. O projeto prevê a elaboração de procedimentos de comunicação que devem ser seguidos no caso de acidentes. Uma das primeiras medidas seria a criação de um grupo de comunicação de contato via aplicativo, via WhatsApp. Fabrício, qual que é a importância da gente ter um plano de comunicação que alerte as autoridades para que as autoridades possam tomar as medidas cabíveis no caso de um acidente? A gente teve há quase um mês o de contêineres, há quase 3 anos a gente teve o da Ultracargo e da Local Frio. E a minha pergunta é, qual é a importância? E o sentimento que eu tenho não está um pouco atrasado? Eu diria que está atrasado e diria até que é insuficiente. Tá? Desde, pelo menos, o primeiro grande incêndio no Porto, que foi, salvo engano, ali na área dos terminais de açúcar. A Copersucar. Ali já deveria ter sido implantada a semente do que a gente chama de gabinete de crise. O Porto, ele tem efeitos regionais. Sim. Não é à toa o debate regional. Quer dizer, qualquer coisa que aconteça no Porto, seja um pequeno incêndio, seja um grande problema do tamanho dos cilindros, que pode causar um problema para a população inteira, já deveria ter sido pensado lá há um tempo atrás, de criar um gabinete de crise, que toda vez que tivesse uma crise, esse gabinete ele ser chamado a atuar. O que é o gabinete de crise? Você tem as pessoas que são responsáveis, tem um protocolo... Que é o que foi criado no acidente da Ultracargo, mas foi criado... Foi pontual. É pontual, exatamente. Nós temos que ter aqui na Baixada Santista, liderado pelo Porto, um gabinete de crise, de tal forma que toda vez que acontecer, tá, já sabe, o gabinete aciona quem é seu componente, o protocolo do acidente é colocado em prática e todos sabem o que fazer. O problema é, quando se tem um acidente, ninguém sabe o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, fica batendo cabeça. Aí fica um brigando com o outro, um apontando o dedo para outra, a culpa é sua, a culpa é minha, você não me avisou, devia ter avisado. Não é isso, não funciona assim. Isso é amador. Tá? Já tem algum tempo que o Porto necessita, o Porto e a região, de um gabinete de crise para gerenciar as questões portuárias. Né? E a Codesp pode liderar isso. Acho ótimo ter um aplicativo, acho ótimo. Agora, o cara recebe uma mensagem, pegou fogo, tá? E o que ele vai fazer? E qual é o procedimento, qual é o protocolo, para quem eu ligo, o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir? Então, se tem um gabinete de crise, eu lembro que quando eu estava ainda no governo federal, teve a gripe aviária. Sim. E a primeira coisa que a gente estabeleceu foi um gabinete de crise e um protocolo. Sim. Se acontecer, se chegar um navio com alguém com uma gripe aviária, o que fará? Qual hospital ele vai? Quem que vai fazer o primeiro atendimento, o segundo atendimento? Onde? Como? De que forma? Vamos isolar o restante da tripulação? Exato. Então, essas perguntas que precisam ser respondidas. Me parece muito óbvio de que já deveria ter sido criado esse grupo que pudesse dar respostas rápidas em caso de acidente ou coisa que o valha dentro do porto. A sensação que eu tenho, deputada, é que a cada acidente que a gente tem no porto, a gente sempre tem uma grande lição, mas essa lição é esquecida, né? E aí, quando acontece um novo acidente, as pessoas vão lembrar do que aprenderam lá no passado e que não aplicaram, né? Isso demonstra o choque de dedos apontados causado aí também pelo acidente da queda dos 46 contêineres, demonstra claramente essa separação que existe da relação porto-cidade, né? A administração não conversa, a Codesp não conversa, ninguém senta e quando acontece problema, querem sempre achar um culpado, né? É verdade, é por isso que eu te falo. O que eu ouvi, pelo menos o secretário municipal de meio ambiente de São Vicente, que esteve na Assembleia na terça-feira passada, é o desespero de não ter informações. Poxa, a gente pergunta para o IBAMA, não sei. Você pergunta para a Codesp, não sei. Ninguém dá uma informação do que vai ser feito após o tombamento dos containers ali. Então, o que vai fazer? Ninguém sabe. Então, eu vejo que essa questão do aplicativo, pelo que eu vi na solenidade que foi realizada, eu acho que é um passo razoável. Eu não sou técnico da área, o Fabrício, com muito mais propriedade que eu, colocou aqui. Eu não sou técnico. Pelo que eu entendi,
nesse aplicativo, as pessoas técnicas vão estar preparadas como se tivesse uma cartilha, dizendo, olha, esse é o procedimento para o produto tal, o produto Y, e foi feito pela Associação Brasileira de Indústrias Químicas, né, pela CEATRANS e pela CODESP, foram apresentados. Então, eu vejo assim, que existe um esforço, existe um avanço, mas é claro que, como colocou bem o Fabrício aqui, que isso não é o suficiente para tudo isso. Até porque o Porto recebe cargas extremamente diferentes. Exatamente, não tem informação. Veja bem, você não tem informação hoje, esse aplicativo seria do que chegou no porto. Agora, o que está em trânsito? Hoje a gente falha muito no nosso estado de São Paulo, que a gente não sabe o destino, a gente não sabe a carga, o que vem dentro da carga, da onde sai, como vem e se acontece algo no caminho. E você não sabe o que tem ali, porque a gente está falando sobre o Porto de Santos. Sim. Agora, imagina que uma carga, eu vou colocar, saia de São José dos Campos e vem para Santos, vem para o Porto de Santos. Se acontece um acidente no meio do caminho, qual o procedimento? O que o Estado tem? Porque quando a gente fala em área portuária, a gente vai falar, não, mas é o governo federal, é a CODESP. E se isso acontece na rodovia? Exatamente. Né? Qual é a medida a ser tomada? Quais as precauções que tem? Então, a gente vai falar sobre isso com certeza no programa. A gente também tem uma frente parlamentar que trata da segurança do Porto de Santos. Fizemos algumas ações, mas você acaba sendo limitado, né? As questões de legislação federal, estadual, você esbarra muito nisso. Mas eu acho que é um avanço. Não o suficiente, mas é um avanço. Nós estamos preparados para vamos pensar no pior dos cenários, para uma catástrofe dentro do Porto de Santos? Nós temos um plano de ação efetivo? Não. É o que eu acabei de mencionar. Um gabinete de crise, ele serve justamente para fazer a gestão da crise. Como não existe um gabinete de crise... E um planejamento prévio, né? Com planejamento prévio. Um exemplo, se por um fortuito tiver que fazer retirada de população próxima ao porto, seja na margem direita ou na margem esquerda, quem faz? Com quem coordena? Para onde vai? Quem gerencia? Então, mais do que nunca, gente, precisamos... O Porto já demonstrou de que crises vão ocorrer, problemas, um navio que possa ter um problema e cair uma mancha de óleo no mar. Né? Então, essas coisas precisam ser feitas por meio de um gabinete de gestão de crise, tá? Em que esteja lá um representante do Porto, um representante da prefeitura de cada cidade que está agregada ao Porto, que esteja representando o Ministério Público, esteja representando o IBAMA e CETESB, e as pessoas com nome, sobrenome, celular, telefone vermelho, quando tiver crise, toca, né? E que toca. Sejam porta-vozes, exato, né? Tem um porta-voz do gabinete. Então, essas coisas é que precisam ser melhor planejadas. Está na hora do poder público acordar, e não sou eu que quero ensinar o Padre Nosso ao vigário. Isso é gestão de risco bastante conhecida de todos. Faça. É pegar e ter a vontade política de fazer. De fazer. E a gente não fala só sobre danos ambientais, a preocupação com a população. A gente não pode esquecer que a nossa maior joia movimenta milhões de reais, né? E quando a gente tem um problema e quando a gente mostra uma fragilidade, quem investe, quem se dispõe a investir aqui no país, no nosso Porto de Santos, também fica inseguro e vai para outro lugar, né? Perder carga, a gente teve o problema da dragagem, que nós vamos falar no próximo bloco, nós perdemos carga para outros portos e essa perda, para você reparar isso, eu não digo impossível, mas eu acho que é bastante difícil, né? Desenvolvimento sustentável, como disse muito bem o deputado, que é uma bandeira do partido dele, é uma bandeira da sociedade, ela precisa ser uma bandeira de todos nós, né? E eu sempre brinco, a carga, ela é inteligente, quando ela encontra o caminho que é melhor para ela, ela não volta. Ela não volta. E a gente não pode esquecer que aqui nós temos uma das maiores taxas, né? É muito caro o Porto de Santos ainda, né? Então, assim, é só mais um dos problemas. Chegamos ao último bloco da nossa Agenda do Porto e a gente volta a falar sobre os assuntos que movimentam o setor. Para a Agenda do Porto de hoje está aqui comigo o deputado estadual Paulo Correia Júnior e o consultor portuário Fabrício Pierdomênico. Deputado, dentro daquela questão da relação Porto-Cidade, foi de sua autoria um projeto
para a criação de uma cartilha, né, educativa. Como é que está esse projeto? Essa cartilha está já sendo confeccionada? Para quem vai ser distribuída? Na verdade, eu criei o Programa Estadual de Preservação Ambiental da Zona Portuária de Santos e São Sebastião. Criei esse programa, fiz esse projeto de lei. O governo teve alguns detalhes que falaram, olha, Paulo, não vai ser viável desta forma. Então, sentei com o setor técnico da Casa Civil, modifiquei o projeto inteiro, que era a nossa ideia, onde esbarrava com a legislação. Apresentei na Assembleia Legislativa. Isso foi fruto da frente parlamentar que foi discutida aqui em Santos, envolvendo a área portuária, envolvendo o bombeiro, a polícia militar, os empresários do porto. E cheguei à conclusão que o único viés que poderíamos entrar era a questão ambiental. Então, criei esse programa, foi aprovado na Assembleia Legislativa e quando chegou para o governador vetou o meu projeto. O governador vetou o meu projeto, eu voltei para a Assembleia, conversei com o líder de governo à época, que era o Cauê Macris, que hoje é o presidente, e o Fernando Capês. Expliquei a situação, falei, olha, foi aprovado, eu trabalhei com o governo, teve o acidente no Porto de Santos, nós precisamos, em nível estadual, esfera estadual, de alguma forma estar envolvido nessa discussão. E a Assembleia foi muito sensível, veio a Santos, onde também foi de minha autoria trazer a primeira Assembleia itinerante, né? A Assembleia Legislativa nunca se deslocou. E a primeira cidade que veio foi a cidade de Santos. A primeira e única, né? Porque não teve outra depois dessa. Ainda não teve. Ainda né? não teve. Mas a ideia é muito boa, viu? Fizemos no dia de José Bonifácio, estivemos aqui presente, presidente da Assembleia, tivemos 13 deputados aqui, e aqui foi derrubado o veto do governador e a lei hoje foi sancionada pela Assembleia Legislativa. Qual o próximo passo? Eu não sou técnico e não tenho essa capacidade, mas fui recorrer a quem pode ajudar. Pedi ajuda da OAB. Fui na OAB de Santos, a OAB prontamente, o presidente Luiz Fernando me atendeu muito bem, colocou todas as comissões da Assembleia para estarem reunidos, ajudando a elaborar juridicamente, dentro da lei, uma cartilha. Com a elaboração dessa cartilha, que eles deram um prazo até novembro para me apresentar, o que eu farei? Chamarei o secretário de Meio Ambiente do Estado para que venha aqui, veja a cartilha. Aí sim nós vamos pedir ajuda da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, vamos pedir ajuda dos empresários da área portuária de Santos para que a gente elabore essa cartilha e aí façamos a distribuição para todos aqueles que estão envolvidos na questão portuária. Agora, eu não sei te pontuar para quem será distribuído, mas isso tudo será fruto de discussão dentro da nossa frente parlamentar. Eu acho que nós tivemos um grande avanço para poder... O primeiro passo já foi dado, né? Já foi dado, a lei existe, a cartilha está sendo elaborada para depois ir para a sua confecção e aí a distribuição. Mas tudo isso, nós temos ainda um tempo para discutir. Até o final do ano, eu tenho certeza que essa cartilha estará pronta na mão da população. Isso é muito importante, porque a população passa a conhecer alguns vieses que ela nem imagina, né, Fabrício? Ela é fundamental, a população ser envolvida, ter o conhecimento sobre o que acontece no porto, seja na parte operacional, seja na parte ambiental. É uma forma do cidadão se apropriar daquilo que você costuma chamar de a joia, que é o porto. Quantas cidades no mundo, não vou falar no Brasil, no mundo gostariam de ter um porto parecido com o de Santos? Sem dúvida. Então, a gente vê brigas ao longo do mundo para atrair investimento na área portuária, para ter algo parecido com o que tem o Porto de Santos. Então, Santos tem um grande patrimônio que é o seu porto, e a sociedade precisa se apropriar disso. Sem dúvida, precisa se apropriar e já está passando da hora. O nosso porto não pode ficar esquecido. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o modal ferroviário, que, aliás, enquanto não tem a sua atuação ampliada, a remodelação completa ao acesso viário a Santos pela Via Anchieta é uma importante obra de mobilidade urbana que está atrasada há alguns anos. Orçada em 700 milhões de reais, a obra é dividida entre os governos municipal, estadual e federal. Há mais ou menos uma semana, a CETESB emitiu a licença ambiental da instalação do empreendimento. Na prática, essa é a licença que aprova os projetos. Agora, a Prefeitura de Santos tem uma série de exigências a cumprir antes de começar as obras. A adequação viária da cidade
deverá remodelar a chegada da Via Anchieta até Santos, promovendo novos acessos ao Porto de Santos. É um outro problema que também já está atrasado, né, Fabrício? Já passou da hora da gente ter uma entrada mais decente, né? A acessibilidade ao Porto de Santos, ela é bastante complexa, complicada e há muito tempo exige uma resposta. Seja o acesso rodoviário, ferroviário ou aquaviário. Quer dizer, nós estamos perdidos. E a gente tem, nas né? três frentes, nós temos problema. Né? E não dá para... O Brasil, ele fez uma opção na década de 60. Rodoviarista. Não dá mais. Não tem como reverter isso no curto prazo, no médio prazo. Então, caminhão vai continuar chegando no Porto de Santos. Ponto. Essa é a realidade e nós temos que entender essa realidade e propor soluções. A remodelação da entrada do Porto de Santos por meio da Via Anchieta, ela é fundamental. Quando teve o incêndio da Ultracargo, a gente percebeu o quanto é frágil ter uma única entrada pela Alemoa no Porto de Santos. Parou. A cidade teve que abrir mão da sua mobilidade, porque parte dos caminhões começou a entrar pelo centro. Sim. Então, isso não pode acontecer. Tá? Além disso, as filas. Quem vem de São Paulo para Santos na parte da manhã sabe do que eu estou falando. Né? Então, é preciso rapidamente... Cada boa notícia dessa, cada avanço que se tem, né, é mais um passo importante para a solução desse grave e doloroso problema que causa prejuízos e causa problemas para o cidadão comum, aquele que não tem nada a ver com a história e que fica preso pagando pato, que fica preso no trânsito, na entrada de São Paulo, de Santos, né, e que fica preso aí no seu cotidiano aos engarrafamentos. Deputado, uma das alternativas para a realização dessa obra é a ampliação da concessão para Ecovias, da exploração da malha viária aqui da Baixada Santista. Essa opção está sendo, inclusive, questionada, né? Ela é uma opção adequada? Ela é viável? Ela é viável. Eu creio que o governador, nesse ponto, acertou. Nós estamos trabalhando já há algum tempo. Parabenizar também o prefeito Paulo Alexandre, que tem se empenhado muito nessa questão. O investimento do governador se propôs de 257 milhões, claro que com a concessão da Ecovias. A Ecovias queria um prazo de 24 meses para explorar e o governador não aceitou. Aceitou apenas de conversar de 11 a 8. Se eu não me engano, foi fechado em 11 anos. Então, a Ecovias investiria esses 257 milhões e aí parou no entrave de licença. Sim. Estava tudo certo, nós anunciamos esse recurso, eu mesmo nas minhas páginas de redes sociais anunciei isso. O governador veio aqui, anunciou esse investimento, só que travou com um problema ambiental, um problema da justiça, enfim. Creio que deva estar sendo resolvido isso, deve estar sendo resolvido até o final desse mês, porque, eu imagino, a gente precisa muito disso. Só que tem um grande entrave. A prefeitura fez a sua lição de casa aqui também, inclusive uma coisa que era muito questionada era a questão das enchentes. Sim. Porque a obra previa macrodrenagem. E a prefeitura tinha que fazer a microdrenagem. A prefeitura fez todo o estudo, tem todo um aparato para fazer as microdrenagens. Foi apresentado isso no DERSA. Eu estive ali com os vereadores da cidade de Santos, promovi essa reunião, esse encontro. E agora o que esbarra mais para falar da ferrovia, até da balsa, que eu lutei muito para que a gente tivesse um outro atracadouro ali no centro da cidade para ir para Vicente de Carvalho, discutindo isso com a Codesp, e tudo trava no investimento que falta do governo federal. Porque é um investimento que vem do governo estadual, da prefeitura e do governo federal. E eu participei, junto com a Comissão de Transportes, numa reunião na Codesp, quando eles vieram visitar a Codesp e falar sobre os investimentos, e a Comissão de Transportes, com alguns deputados, estavam presentes deputados federais da região também, se comprometeram a dar uma celeridade para que o recurso e a parte do governo federal seja viabilizado para que a gente possa concluir essa obra. Eu creio que hoje o maior problema está no governo federal, dois terços dessa pizza fazem a sua lição de casa. Falta um terço fazer, né, positivo, deputado? E não tem como você realizar a obra sem que todos estejam afinados e com o recurso, com a disposição de liberar os recursos, senão fica uma obra pela metade. Fabrício, rapidamente, eu tenho só 2 minutos. Você acertou, eu não consegui concluir, compor todo o nosso roteiro. Já fica aqui
o convite para que vocês voltem, mas eu não posso encerrar sem perguntar a questão. O governo aceitou a proposta de privatização, de um estudo, pelo menos, da privatização da dragagem. Esse relatório final deve sair em 90 dias. Foi um importante passo? Importantíssimo. Não há outra, acho que é um caminho sem volta. A privatização da dragagem é a solução definitiva. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui conosco novamente. Seja sempre muito bem-vindo ao Bom Dia Baixada. Obrigado a você pela sua competência, carisma, aos telespectadores. Mandando um abraço também para o meu amigo GG e a Nilda, que estão assistindo ali. Falaram, vou estar te assistindo amanhã. E um grande abraço ao meu amigo Fabrício, um homem competente, conhecedor. Aqui um professor. Um professor, gente, é isso, né? Mesmo. É um prazer, muito obrigado. Fabrício, obrigada mais uma vez pela aula, viu? Muito prazer tê-lo aqui na nossa bancada, seja sempre muito bem-vindo. Agradeço, Nathalie, por Paulo, você é um deputado tão atuante, é um orgulho ter dividido essa mesa com você e aprendido sobre a política e como atuar em prol da sociedade. E agradeço a tolerância e a paciência do seu telespectador. Obrigado. E antes de encerrar, um recado para todo mundo. Amanhã acontece a caminhada contra o câncer em prol do setor de oncologia da Santa Casa de Santos. E todos podem participar. A saída será às 9h30 da manhã na Ponta da Praia e a caminhada vai seguir até a Avenida Ana Costa. Camisetas podem ser compradas por R$15 no Centro de Apoio da Santa Casa de Santos. Toda a renda será revertida para o tratamento de pacientes com câncer atendidos pelo hospital. É uma ótima maneira de começar bem o fim de semana, fazendo bem ao próximo. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8h da manhã. Bom fim de semana. Tchau!